Luz, câmera, Akai. Hoje ela está especial, viu? Trazer uma surpresa, uma pessoa assim muito querida na cidade, nascida aqui, tem uma história de superação incrível. Cássio Dutra. Alberto, que prazer te receber. obrigado pelo convite. Eu sempre te acompanhei na rede social. Obrigado. E hoje a gente tem o prazer de te conhecer, de estar aqui para esse bate-papo. Obrigado, espero que vocês gostem aí desse nosso bate-papo. Acho que vai sair muita coisa boa, muita coisa produtiva. Isso aí, fico muito feliz pelo convite. Ah, que legal. Então, o Cássio, ele, como eu falei, nasceu aqui em Itanhaém, né? Você teve comércio. Conta aí, conta esse início da tua vida. Eu sou nascido e criado em Itanhaém, né? Estudei aqui minha vida inteira, nasci literalmente, comecei como guardinha, fui guardinha, né? Não tem mais, tá vendo? Não tem mais a guardinha, fiz parte da guardinha, não foi o meu primeiro emprego, mas foi o meu primeiro emprego com carteira assinada, né? Trabalhei no departamento de esporte, sempre fui atleta. Olha lá. Você vê como é aquela coisa de energia, né? Sempre fui atleta. Trabalhei no departamento de esportes, na época do Bifuco. Fui guardinha lá do pessoal, do Arnaldo, finado Arnaldo, do César, da Zion. Então, foi um começo, assim, onde eu conheci pessoas, né, que me ensinaram muitas coisas, me ensinaram deram muito valores, né, que prorrogou minha vida aí para hoje, para eu ser um empreendedor, começar a empreender e viver aqui. Inclusive do teu próprio pai, naturalmente, né? Que é em casa que a gente aprende tudo, né? Sim, meu pai e leva para a vida os valores, né, Cássio? Exato. Meu pai foi um finado também, seu Luiz. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos, né? Infelizmente foi um atropelamento. Então, mas foi um cara que me ensinou muito. Então, só meu pai, mas minha mãe, né? Você ser digno, respeitar as pessoas, você ser um homem de bem, um homem de palavra, como a gente conversou. Então, assim, meu pai foi um espelho aí que me ensinou muito aí. E eu sou o que eu sou hoje por causa dos meus pais, né? E é importante, né? Sim. A gente se espelhar na família. Exato. Né? Mesmo que ele não nos ensine, né? Mas a gente vê e a gente leva pra gente o caráter, né? Como nós conversamos um pouco antes, né? A gente, quando aperta a mão, tá fechado o acordo, né? Exato, eu sou muito disso, assim, acho que o aperto de mão vale muito mais do que qualquer papel assinado. Então, não se faz mais, porque hoje mesmo assinando papel, ele é passível de questionamento, não é? Os advogados acabam dizendo, não, isso não vale, porque não sei o que. Depende do cara. Eu também, bom, eu sou bem mais antigo que você, e vi isso com meu pai também, apertar a mão e dizer, tá tudo certo, e a gente, né, legal, a gente nesse bate-papo que a gente teve antes, falar o teu CPF, o teu CNPJ, sempre foi a continuação do sobrenome, né? A gente honrar aquilo, né? Exato. Que legal. Caramba, você falou que você era um atleta, né? Um atleta, um empresário e tal. Aí te aconteceu esse acidente, né, Cássio? Foi em 2013, eu sempre fui atleta, desde os 5 anos. Comecei com 5 anos no judô, permaneci no judô, comecei aqui em Itanhaém. De um certo tempo eu comecei a me destacar, e aí eu tive a oportunidade de morar em Santos. Eu não comentei, eu morei em Santos praticamente 2 anos. Lutei na academia de judô do Rogério Sampaio, que foi medalhista olímpico. Eu fui sparring do Leandro Guilherme, que foi medalhista. Quando ele voltou da Olimpíadas, ele operou o quadril. E de final de semana, em vez de eu voltar para cá, eu ficava na academia apanhando dele, literalmente. Cara, era muito bom. Apanhava toda hora. Nossa, era muito bom, mas foi um aprendizado, né? Isso, foi a primeira vez que eu fui morar sozinho, né? Morei num apartamento, sozinho, isso com 18 anos, né? Eu tinha acabado de sair da guardinha, eu já fui direto para Santos, assim. Então, o esporte sempre esteve presente na minha vida. E aí foi o esporte também que me deu uma educação, me deu um discernimento, me deu um foco. Como é importante, né? Me deu um objetivo. Eu falo que todos os pais têm que colocar o filho no esporte, né? Porque o esporte, ele te tira de diversas coisas, né? O esporte me tirou de drogas, eu nasci em comunidade, então... Sim. Eu tive exemplo de vários amigos que se perderam no meio do caminho. Então, o esporte, ele me deixou focado e traçar os meus objetivos. E aí, voltando para Itanhaém, né? Depois não competi mais. Aí voltei para Itanhaém. Aí foi quando eu comecei essa parte de vender roupas. Aí comecei a vender roupas na rua mesmo, com a minha bicicletinha. Aí comprei uma motinha, comecei a vender. Aí com 8 meses eu vendendo roupa, eu tive a oportunidade, eu conheci o Bekele, Rogério Bekele, ele era meu cliente, né? Minha esposa trabalhava na academia e ele frequentava a academia e eu vendia umas roupas de academia, umas regatas, uns shorts. Aí ele precisou e aí ele falou, poxa, esse menino aí, vou dar uma oportunidade para ele. Até um cara também que
É fantástico. Ah, a família é legal, sou. Vale ressaltar Gosto muito deles. O Rogério, cara, foi um cara que me abriu a oportunidade de abrir o meu comércio, né? Ele, pô, cara, você tem uma loja lá na Sesc e tal, tá vaga lá, você não quer... Perto da rodoviária, né? Isso, na época não tinha aquele quadrado, nem existia, era só uma parte ali, né? Aí eu fui, passei o dia inteiro sentado, fui ver a loja, depois eu fiquei o dia inteiro sentado para ver qual era o tipo de público que passava ali, se enquadrava com o que eu vendia. Eu passei o dia inteiro sentado no ponto de ônibus, que tinha um ponto de ônibus de frente, eu fiquei o dia inteiro sentado. Aí tinha uma banca de jornal, fiz amizade com o dono da banca, seu Ciro, dono da banca. Aí eu falei, poxa, aqui vale uma loja. E aí permaneci lá, fiz a loja, que era a KS, cresci muito lá, a gente cresceu bastante. E tive a loja durante praticamente 12 anos, né? Cara, você vê como você, na intuição, né, você é um empresário, um criador mesmo, né? Você vai fazer a tua pesquisa do teu jeito, né? Sim. O que eu vou vender, que público. Aí nasce o empreendedor, né? Então a tua loja KS, né? Isso, se chamava KS. Hoje ela permanece ainda lá, mas só que é com outro nome. E o mais engraçado, assim, acho que é uma história muito bacana, né? O Renan, que hoje ele é o proprietário, ele foi meu funcionário. Ele era um menino novo, a gente fazia jiu-jitsu aqui, né? Fazia jiu-jitsu, conheci ele e ele estava até indo embora para São Paulo na época, porque não achava emprego e tal. Eu falei, não, meu, vem trabalhar comigo. E aí ensinei. Eu e minha esposa ensinamos ele, questão de atendimento, de, né, você ter uma postura, e foi. E depois de muitos anos ele saiu da loja e começou a vender roupa na rua. E quando eu fui vender a loja, que eu precisei vender a loja, né, depois da pandemia, para honrar o compromisso, honrar a palavra, honrar aperto de mão, né, que a gente conversou, eu falei, meu, vai ser para ele. Se for da vontade de Deus, vai ser para ele que ele vai comprar a loja. Eu fui, conversei com ele, falei, Renan, quer comprar a loja? Aí ele, pô, cara, você não... Você quer? É sua. A gente conversa, a gente... Você facilitou tudo para ele, né? Ele está lá até hoje. Que legal. Cresceu muito mais do que quando a gente estava lá. É um menino que trabalha muito bem com a internet, cara. Que bacana. Bacana. E é uma história muito legal, assim, né? Você vê as energias, né? Que se encontram e né, elas vão somando. Né, que a gente falou muito, a gente acredita muito nas energias, né? Exatamente. E aí você passou para ele e ele está continuando. Que legal. Pô, tá vendo isso? É esse bate-papo que a gente traz, né? Você vê, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de superação, para que você tenha como exemplo, que às vezes você pensa em desistir, algumas coisas são tão pequenas. Eu sempre lembro, assim, uma pessoa cavando um buraco, né, em busca de um diamante, né? Isso aí, e aí tá lá, daqui a pouco assim, acho que eu vou desistir. Aí o quadrinho mostra assim, mais 2 cavadas ele encontraria. E aí, você vai continuar ou não? É sempre isso que nos leva, né, a continuar, a superar, né, Cássio? Exato. Né? Surf nunca? Não, né? Nunca fui. Sempre fui da parte da arte marcial, assim. Sempre gostei. Quem te acha? É praia, tem que surfar. Não, meus tios surfavam, eu não... Uma vez eu tentei entrar com a prancha velhinha, quebrei a prancha no meio, não é essa da praia. Não é pra minha praia. Eu gosto muito de ver o pessoal surfar. Hoje eu tenho um dronezinho, eu levanto o drone, tô aprendendo a mexer para fazer umas filmagens do pessoal surfando, eu vou puxar para essa parte que eu gosto muito, nessa parte do audiovisual. Então, eu fico vendo o pessoal surfar, né? Então, caramba, você está, né, mostrando aqui uma história linda, né? Assim, porque tem, né? A gente tem um privilégio dessa cidade linda, né? Ainda esperando aí um desenvolvimento que a gente será que vale a pena? Sim, vale, porque tudo cresceu e a gente, né, espera. E com certeza vai, né? A evolução é uma coisa que é inevitável. Mas você teve, então, uma infância muito bonita aqui na cidade. Sim. Né? Sim. Você fez realmente o que quis, né? Ali do teu jeito, você empreendeu, né? Você foi lá no esporte e tudo. Aí vem essa pancada na tua vida. Me conta aí como é que rolou isso aí. Bom, a gente estava numa crescente, voltando, eu ainda tinha a loja, né? Sim. E aí tive a oportunidade de abrir uma segunda unidade, que foi no bairro do Oasis, como eu trabalhava com público jovem, né, meninada, e eu tive a oportunidade. Aí inaugurei a loja, trabalhei 2 dias nessa loja, né, com a minha esposa, o Renan também, ele ia ficar tomando conta de uma das lojas, né? E eu fui fazer compras, né? Aí dia 1º de setembro, a gente estava indo para São Paulo, fazer compras, e veio um carro com farol apagado. Tudo indica que foi uma tentativa de assalto, que foi madrugada, o carro com farol apagado. Ele foi bater no meu carro, só que em vez dele bater atrás, ele bateu na roda lateral, né? Aí eu perdi o controle, o carro capotou. Infelizmente, eu estava sem o cinto de segurança.
Fica aí um fato aí, usa cinto de segurança, ele salva vidas. Minha esposa estava de cinto, não aconteceu nada, e eu, sem o cinto, eu fui projetado 20 metros para fora do carro. Aí com o capotamento, né, voei, aí eu caí no meio da rodovia voltando, e aí com esse impacto forte, o esporte me salvou. Eu fiz eu era muito forte, eu fiz um rolamento, né, do judô, então acho que inconsciente, eu não vi, não lembro, mas pelo que tudo indica, eu fiz um rolamento, só que foi muito forte o impacto, aí quebrou minha coluna, né. Entendi. Mas aí o esporte me salvou ali. Eu bati a cabeça, segurei. Tem algo intuitivo mesmo, né? Tem. Porque eu também tive numa situação que eu também pensei, é segurar a cabeça, porque ela é a parte mais frágil, né? Então você intuitivamente, se você não tivesse essa experiência do esporte, talvez tivesse pior, né? Eu acho que o médico falou, ele falou, eu fiquei na Praia Grande, né, o irmão Dulce, ele falou, você tá bem porque você é atleta e minha coluna ela entrou assim, para dentro. Aí mostra assim na filmagem, mostrava o músculo todo rompido, né, assim, aí foi bem pesado, assim, graças a Deus eu não bati a cabeça, não segurei a cabeça. E aí começou, né, a tua nova jornada, né? Nova jornada, né? E a gente fala em cabeça, né, assim, como a gente falou que a gente crê na energia, né, então tudo tá aqui, né? A gente fala o coração, o coração ele é um símbolo bonito, né? Aquela coisinha, aí vem a flechinha do cupido e tudo acontece, aí começa a subir um monte de coisa, mas está aqui, né? A cabeça, né? E aí, Cássio, você se viu ali, né? Paralisado, né? Sim, na pista mesmo eu abri o olho, né? Foi o tempo da minha esposa sair do carro, aí ela começou a me procurar e o rapaz que socorreu a gente, né? Falou, não, ele tá lá do outro lado. Aí me levou, quando ela chegou do meu lado, eu abri o olho. Aí eu abri o olho e já não sentia mais as pernas. Aí eu já sabia que tinha algo errado, porque antes eu já tive, eu falo que minha vida ela sempre foi preparada, cara. Eu preparei minha vida inteira pro que ia acontecer. Não sei, acho que eu falo que a nossa vida é um livro. Sim. Começo, meio e fim. E essa história é a gente que traça os caminhos, escreve, né? A gente que escreve. Ele vem limpo, né? Páginas todas limpas. E a gente tem as nossas escolhas, né? Tudo depende das nossas escolhas. Se eu tivesse de cinto, seria uma outra história. Só que, infelizmente, eu optei por estar sem o cinto, né? Então, foi uma outra história. E ali, como eu tive muito contato antes, quando eu era guardinha, eu era voluntário num projeto que tinha aqui na cidade, que chamava Lugar ao Sol. E ele tratava com pessoas PCD. Era mais voltado para o público autista, para o síndrome de Down, mas tinha também, né, pessoas com uma deficiência, né? Então, eu fui voluntário muito tempo. No horário de almoço da guardinha, eu ia para a Adrenalina, que era onde tinha esse projeto. Aí eu ficava de voluntário na piscina. Então, eu já tive contato. Tem um amigo meu que chama Michel. Ele nasceu aqui. Não sei se nasceu aqui ou se nasceu em São Paulo, mas ele morava aqui quando era criança. Também. E ele nasceu com uma distrofia muscular, ele nasceu com um problema que foi primo com primo, né? O sangue não casa. Sim. Então ele nasceu todo atrofiado. Então eu tive muito contato com pessoas já com limitação. Então assim, eu tive, cara, N contatos. Preparo, né, cara? Preparo. Sem saber, né? Tem uma história muito bonita, acho que vale contar, que eu sempre gosto de mencionar, que é da Clínica São Judas. Minha mãe, quando eu tinha 10 anos, minha mãe era empregada doméstica na casa da doutora Marta, né, do Claudinei. E tem o Eliseu, que é fisioterapeuta, né? E ele, sim, eu estive com eles. O Eliseu, a gente regula a mesma idade. E como eu não podia ficar em casa, minha mãe me levava para o trabalho. A doutora Marta, não, pode trazer o Cássio. Aí pegamos amizade, né? E a doutora Marta, ela fazia um trabalho muito bonito, que era no COD, e ela trazia pessoas deficientes. Ela trouxe uma vez um time de basquete. E ela falou, pô, vamos lá, Eliseu. Levou eu e o Eliseu lá no Clube Náutico, lá na quadra do Náutico, que era um basquete em cadeira de rodas. E teve um jogo, a gente ficou, aí acabou o jogo, a gente usou a cadeira dos meninos lá, tal, enfim, crescemos. Eliseu foi para um lado, eu fui para o outro, mas a gente sempre teve contato. Sofreu o acidente, aí ele ficou sabendo do acidente, no hospital mesmo ele foi lá, me visitou e falou, só Cássio, quando você sair daí, eu vou te... Olha, se eu só for daquela família, então, assim, aumentou mais ainda. Muito abençoado, de verdade, que bacana, cara. Meu. Através dessa história, né, que eu tive lá atrás, o Eliseu foi meu fisioterapeuta, ele foi o cara responsável por ter uma vida novamente, assim, né? Olha, semana passada eu estive com os 3 lá na clínica. Eu sou um cara que, eu sou extremamente grato a essa família. Nossa, que bacana, olha.
Grande beijo para vocês. Aqui. Mas porque assim, então você vê, né, o Deus, né, o Deus que existe, que a gente crê, eu creio, você crê, né, te preparou de alguma, né, ao longo da tua vida para tu chegar e quando você se acorda ali diz assim, caramba, aí que vai ser a minha vida. Eu também sempre achei assim, caramba, se um dia eu tiver um acidente, eu perder uma perna, ou perder um braço, ou ficar cego, não sei o quê, primeiro eu vou querer morrer. Não é? Nada. Você não teve um momento assim de caramba, e agora? Cara, é uma coisa bizarra, assim. Eu, claro, fiquei triste. Na hora que eu abri o olho no asfalto, eu sabia que tinha, depois o médico veio, né, e confirmou. Sim. Só que do hospital, eu sempre fui muito disso de energias. Eu sempre fui, cara. Esse negócio de energia, tudo que eu conquistei, eu falo que foi pela lei da atração. Se você atrair energia boa, você vai atrair coisa boa para sua vida. Enfim, embora teve o percalço de eu ter ficado paraplégico e tudo, mas teve não um porquê, mas um para quê disso, né? Que eu entendi depois de algum tempo. Então, no hospital, eu já comecei a mentalizar o que eu ia fazer na cadeira. Comecei a pesquisar no celular, internet, olhava. Fiquei 30 dias internado, eu olhava, eu pesquisava outros cadeirantes. Como eu já tinha contato, já tive contato nessa parte do esporte adaptado, então eu comecei ali a olhar e traçar um objetivo, que aí eu falo do esporte. Eu fiz judoca a minha vida inteira, então judoca você tem um foco, você treina com um objetivo. Então no hospital eu já comecei, por mais que eu estava triste, né, mas eu segurei aquilo, guardei dentro de mim. Então quem ia me visitar no hospital estava sempre sorrindo, sempre alegre, sempre positivo, né, e traçando, mas pensando lá na frente como que ia ser minha vida. Então eu tracei esse objetivo, tô aqui, vou fazer a cirurgia na coluna. Qual que vai ser meu próximo objetivo? Aprender a sentar, depois aprender a ir para cadeira de roda. Então eu já comecei a traçar isso para minha mente não ficar destruída. Então eu traçava um objetivo para não deixar a depressão bater, entendeu? Então assim, eu traçava um objetivo para disfarçar isso. Então foi isso sempre, desde quando eu sofri acidente foi isso. Aí fiquei 30 dias internado, saí, fui para casa, aí em casa eu chorei. Aí quando eu cheguei em casa, que eu fiquei sozinho, eu falei, eu preciso ficar um pouco sozinho. Aí, coloquei o travesseiro na cara e gritei. Mas a gente precisa, né? Gritei. Lavar a alma, precisei, né? Que uns 30 dias praticamente que eu passei internado, eu não chorei. Não chorei, me mantive sereno, né? Me mantive com foco. Aí quando chegou em casa, eu falei, opa, preciso... Aí desabou. Aí eu desabei. É limpeza da alma. Limpou, falei, agora... Bora. Isso assim, um dia que eu tava em casa, tá? Literalmente, um dia. Opa, bora. Vamos lá. Aí eu reaprendi tudo, literalmente. Você nasce do zero. Você reaprende a sentar. Cara, nosso tronco é muito pesado. A gente não tem noção disso. É muito pesado. E quando a gente tá gordinho, então... Então, eu reaprendi tudo. Aí eu comecei a traçar os objetivos, né? De reaprender a sentar. Aí o Eliseu me ajudou, explicava assim. Eu fui fazendo fisioterapia, ele me atendia em casa. Aprendi a sentar. Preciso aprender agora a sair da cama para cadeira. Nossa. Um projeto. Aprendi. Sentei na cadeira. Aí fui pro espelho me olhar, porque eu saí muito magro. Eu era muito forte, saí muito magro. Fui pro espelho, me olhei no espelho, olhei na cadeira. Aí foi a traçar o objetivo de ir até o portão, para ver as pessoas na rua e as pessoas me verem minha nova versão. Então, tracei esse objetivo e comecei a ir no portão. Perdi aquela... como é que fala? Como posso dizer? O medo O que eu nunca pensei assim, o que as pessoas meio que fossem viver, sabe? Aquele choque. Sim. Imagina, puta atleta, vivia correndo na praia, forte, o cara magro. Tipo, fiquei muito magro. Eu tinha 80, eu saí com 50. Eu saí muito magro. Nossa. Então, assim, sabe, a pessoa... A vaidade. Perdi essa vaidade. A vaidade. Tá. Aí, perdi. Vamos pra rua. Isso eu fiquei na casa da minha mãe quando eu saí do hospital. Não fiquei em casa, que minha esposa tinha que trabalhar, ir pra loja e tal. Aí eu lembro que quando eu perdi essa vaidade, assim, eu olhei pra cara da minha esposa e vamos? Aí eu fui andando. Eu morava na principal do... Minha mãe mora na principal do Savoy, lá no final. E eu morava, na época, no Satélite, aqui perto da Emílio de Souza, mas bem próximo da pista ali. Aí eu fui andando com a cadeira. Fui andando e fui por dentro do bairro para todas as pessoas me verem.
Aí, quando eu não aguentava um pouquinho, minha esposa me empurrava. E aí a gente voltou a nossa vidinha de novo na nossa casa. Assim, foi aí. Mas isso eu tô falando pra você que foi com 15 dias, tá? Não foi um prazo longo, foi com 15 dias. 15 dias superou 15 tudo dias isso. Que eu tava na minha casa. Foi praticamente uma que semana. Força interior, né? Mas foi o objetivo. Sim. Até o Eliseu mesmo fala, Cássio, a gente não pode usar a sua aceitação, né, sua recuperação com outras pessoas PCD, porque cada um tem um tempo, né, de aceitação. Pra você ter noção, eu com 3 meses, meu acidente foi em setembro. Em dezembro eu estava indo para loja. Indo para loja. Para loja. Estava indo para loja trabalhar. Não aguentava ficar o tempo todo, porque cansava ficar sentado, mas eu ia para loja, ficava lá 3, 4 horinhas, voltava embora, e aí foi. Assim. Caramba, olha, vocês percebem como é a superação, como o Cássio fala, o tempo é cada um que vai dar, né? Tempo, assim, é que eu sou muito disso, a água parada, ela apodrece. Sim. Imagina você ficar parado. a gente já é podre. Somos, né? Somos podres. Então, imagina a gente parado, né? De jeito nenhum. Incrível, cara, incrível, sempre parabéns mesmo. Se movimentar, não ficar parado. E aí você começou a trabalhar de outra forma, né? Isso. Me conta aí como é que foi, como é que você entrou na mídia, né? Você entrou Então, aí continuei ainda, né, durante anos, né, praticamente 9 a 10 anos, né? Ainda na loja? Ainda na loja, né? Tá bem. Não, eu fiquei muito tempo ainda na loja. Eu fiquei muito tempo. Em 2015, até a gente te atropelou. Em 2015, antes de eu fechar a loja, um amigo meu que ele é modelo, ele falou, cara, você tá precisando de um cadeirante para fazer figuração, assim, o cachê é muito bom. Era até um lançamento do Tracker na época da Chevrolet. Aí eu falei, pô, demorou. Mandei foto, fui aprovado, fui para São Paulo, gravei o comercial. Até então a gente até brinca, né? Pô, você foi tão feio que só passou o seu braço e eu nem vi ainda. Que eu não saí no teaser oficial, eu saí nos teasers de 30, né? Que vai no YouTube, vai em outros lugares. Mas enfim, ganhei meu cachezinho. Então, mas enfim, aí passou, né? Começou a tua carreira de ator. Então, aí passou isso aí, eu ainda continuei na loja. Área de modelo depois. Então, aí continuei sendo atleta, né? Sim. Continuei sendo atleta, me adaptei, vi, até a gente que atropelei, sofri acidente em setembro, né? Então é muito, muito louco isso. Aí depois vi, com 5 meses, eu voltei pro jiu-jitsu, porque eu vi que tinha cadeirantes que faziam jiu-jitsu. Como eu já treinava jiu-jitsu na época, eu estava treinando jiu-jitsu. Então eu falei, pô, se o cara cadeirante consegue, eu também consigo. Claro. Aí voltei a treinar exatamente 365 dias. Depois, eu participei num campeonato, foi um campeonato brasileiro de para-jiu-jitsu, que é para pessoas com deficiência. Eu fui campeão na minha categoria e 3 meses depois eu fui campeão mundial. Então, assim, em 365 dias eu parei, comecei tudo do zero e fui até ser campeão brasileiro. Eu fui o primeiro campeão brasileiro de para-jiu-jitsu da história, assim. Aqui tem grupo? Ou não? Você teve que ir para outro município? Cara, eu treino com pessoas normais, sem limitação. Tá. Eu treino com pessoas sem deficiência. Aqui em Itanhaém tem a PAI, mas acho que é um outro segmento, né? Uma outra coisa. Não é essa parte esportiva. Aqui em Itanhaém não tem uma associação mesmo, assim, acho que para PCD, no caso atleta, não tem. Não tem. Você teve que ir para onde? Para Santos? Não, treino aqui mesmo. Treino aqui. E aí tem as federações, você paga a federação. E daqui você foi direto para o campeonato? Vou competir nos lugares. Tá bem. Olha, mais uma deficiência nossa, né? Porque deve ter outras pessoas aqui na cidade que precisam, né? Tem. Hoje a gente não tem uma política pública voltada para isso. Mas, e assim, nenhuma academia voltada específica, né? Então, mas eu falo para mim assim que, não criticando, não sou político, não, tranquilo, sou munícipe, mas não se tem, tá começando agora. Uma vez um vereador veio falar, pô, cara, se eu quero fazer um trabalho assim, tal, pô, para PCD, um basquete, um rugby. Aí eu peguei e falei para ele, hoje a gente não tem uma quadra para pessoas normais. Como é que você quer fazer algo para o PCD, sendo que nem pro não deficiente? Aí eu abri o olho e falei, então. Tá vendo? É mais uma ideia para a construção de uma cidade melhor de Itanhaém. Isso assim, mas como você falou, tudo no seu devido tempo, né? A gente com certeza, né, tá evoluindo e vai chegar num ponto que vamos ter tudo isso. Pô, esperamos, né? Cara.
que vale, né? Evolução, né? Você evoluir a cidade, porque a cidade crescendo, todo mundo cresce, não só um grupo de pessoas. Acho que você trazendo investimento, você trazendo oportunidades, né? A cidade inteira cresce. Acho que esse seria o trabalho dos nossos vereadores, nosso prefeito, pessoas que estão trazer investimento, né? Realmente trazer para a população mesmo. Porque aí todo mundo cresce, todo mundo crescendo, a cidade cresce, tá todo mundo feliz. Aí todo mundo ganha, todo mundo é feliz. Mas sabe, Cássio, eu tenho assim, né? É o meu segundo mandato aqui na Associação Comercial, né? E eu tenho sentido isso. Eu até assim, no primeiro eu aprendi, né, que eu também nunca estive aqui, né, nessa vida, né, pública, né, fazendo aqui pela cidade, e agora sim, já começo a saber alguma coisa, e tudo que eu tenho participado, eu vejo que a nossa cidade brevemente vai ter realmente muito mais coisa do que a gente teve. Porque de fato a cidade é tão bonita, né, tão querida, né, e a gente às vezes não entende por quê, mas... Cara, tá lá no plano, tá sendo desenhado, tá no livro de Itanhaém, tá se escrevendo a história, né? E a gente vai ver a história que nós somos a primeira capitania, né? Que chama Capitania de São Vicente, eles ficaram com o título de primeiro, olha nós de segunda, assim, eu tenho uma bronquinha nessa, assim, com todo carinho, mas é Cananéia que tem lá. Eu sempre digo, lá em Portugal, lá em Belém, tem o padrão dos descobrimentos, tem o mapa do Brasil, na época está escrito Cananéia, como a primeira cidade. Aí eu mexo com o presidente da Associação Comercial de São Vicente, tá vendo? Nem você, nem nós. É Cananéia. Aí a gente fica nessa brincadeira toda. Uma cidade linda, né? Mas são todas demais, né? Cananéia. Iguape, né? Aliás, você tem algo assim com Iguape, né? A gente tem, minha família da minha esposa tem casa lá, né? Então, praticamente todo mês a gente vai para Iguape. Eu amo Iguape. O ponto turístico, eu falo que a gente aqui, cara, a gente perdeu tanto. Centro, não ser mais o centro realmente histórico, né? Mas tem projeto bacana, né? Então só aguardando aí entrar uma verba. A gente tem conversado com o prefeito. Vai melhorar, acho que para todo mundo, cara. Vai. O turista quer sair da capital e se reconectar com coisa, com o passado, aquela coisa bonitinha das casinhas, né? A gente tem isso aqui, é um centro histórico aqui, assim, seria... Tem. Se você olhar para lá e tirar aquelas propagandas, não sei o quê, e mudar a vegetação e algumas coisinhas lá, vai. Você volta no tempo. Convento ali, você fica ali assim, esquece aqui, mas olha aqui, fica muito bom. Não é? É só olhar com a visão das coisas boas. Exato. E apagar, né? Sempre olhar. Né? A gente com certeza escreve as coisas boas na pedra, né? E as coisas ruins ali na areia, perto das ondas, né? Exato. Vai embora, né? E aí pronto, aí você então fez esse primeiro, né, como modelo, esse primeiro trabalho, mas depois veio a coisa também voltada para isso, para a mídia, né? Então, aí continuei na loja, né? Eu deixei, aí como eu tinha loja, meu foco era loja, então não fui atrás, né? Aí teve a pandemia, aí fecha, abre, aquela parte que a gente conversou de aperto de mão. Eu tinha construído uma casa, tinha pego dinheiro emprestado, tinha descapitalizado a loja e tal. Sem cliente, né? Claro, não foi... E aí, como eu tinha construído a casa, eu precisava honrar meu compromisso, né? De pagar a pessoa que tinha me ajudado e tal, enfim. Aí veio para vender a loja, vendi a loja, aí a nossa vida, eu falo que é feita de ciclos, né? Aí eu vi, tá na hora de fechar esse ciclo aqui. A gente fechou o ciclo do empresário, né? E aí eu falei, opa, aquela parte lá, né, dos comerciais, né? E aí eu comecei a pesquisar no Facebook, tem grupos que é a Casting, que sempre eles divulgam trabalho lá. Aí via, PCD, mandava foto. Então você buscou o trabalho, né? Não, busquei. Aí eu vi... O primeiro foi um amigo que te levou, mas você buscou um trabalho. Depois, que legal. Aí esse meu amigo falou, não, cara, só entra nesse grupo, é a Casting, eles sempre postam trabalhos lá. Eu falei, opa, comecei a ver e via PCD, mandava foto. Aí comecei a ser aprovado. Aí comecei a gravar e fiz campanha Burger King, fiz para XP financeira, depois fiz para o Bradesco, fiz para a faculdade Anhanguera, fiz produtos IP, foi muito legal, produtos IP. Aí eu falei Bradesco, né? O Bradesco, sim, fiz Brahma Copa também. Legal. Fiz Skol, embora seja concorrente, mas na Skol só passou o ombro e a tatuagem, que é mais figuração, né? No Bradesco foi uma campanha muito boa que apareceu muito, marcou muito. Né? Burger King também marcou muito. E aí começou a aparecer as oportunidades. E aí apareceu a Netflix. Aí uma agente, uma empresária me viu, aí eles estavam precisando para gravar precisar um PCD, né? Um cadeirante que
fosse um professor de educação física na série. E aí calhou de eu ter um porte físico, de eu ter essa parte de atleta. Sim. E ela, pô, Cássio, tenta fazer um teste aqui. Aí fiz na minha casa, celular, parede branca, fiz o teste, mudaram o texto, gravei o texto, bati o texto, né? Mandei, e aí fui aprovado, cara. Foi aprovado e... Aí você entrou na Netflix. Aí eu entrei na Netflix, né? Fiz a série, que é a série Luz, tá no ar, tá passando em 104 países. E aí eu fiz o personagem, que é o professor Leonardo Gentil, que é um professor de educação física. E o mais legal é isso, né? O diretor quebrar esse paradigma, né? De que o PCD é inválido, de que, tipo, meio que tirar isso, né? E colocou, não, quero um cadeira, né? Tipo, ser professor de educação física tem que ser você. Aí foi bem legal. Assim. Olha lá. Duas coisas que você inovou, né? Primeiro, você foi em busca do que eu, agora, como cadeirante, posso fazer. Exato. Normalmente, a gente fica esperando. Esperando o quê? Cair do céu? Né? A gente tem que ir atrás. Às vezes vem. Mas ir atrás, eu acho assim, a gente tem que ir atrás. A probabilidade é muito menor. Né? Você foi lá. E depois a própria Netflix, a própria mídia viu assim, caramba, vamos valorizar, vamos colocar. Né? Foi muito legal. Foi muito legal. Sim. Então, tudo são coisas que se encaixam. Você vê que a tua vida é um puzzle, né? É um quebra-cabeça, né? Que as peças vão encaixando, não é? E formatando essa história de vida, né? Então, a história do Cássio. Você vê desde o início, né? Você vê ele é empreendedor, ele foi empreendedor e é. Ainda sou, né? Ainda é, porque você está ali em busca, né? O que mais virá pela frente, né? Você tem... Agora, o que você está fazendo no momento agora? Hoje eu trabalho com rede social, né? Eu ainda sou para-atleta, hoje eu estou voltado... treino jiu-jitsu, mas eu estou voltado mais para natação, estou competindo na natação. Sim. Tenho meus patrocinadores, não sei se posso falar. Que pode. Imagina a sua empresa... A Elaine da Galtéria, que ela me patrocina antes de eu sofrer o acidente, ela já me patrocinava. Tá bem. Antes ela só deu continuidade, até muito bonito, que quando eu sofri o acidente, eles mandavam dedicação para minha casa, sabe? Então, assim, é uma pessoa que eu tenho... um carinho, uma gratidão também. Ela é muito querida. Demais. Eu tenho orgulho de usar a camiseta deles. Hoje eu tenho a Irene, da WSNet. Outra pessoa também maravilhosa. Nossa, é um casal fantástico, uma mulher, ela e o Wagner. uma empreendedora, Sim, eu sou fã deles, então. Estão fazendo, eu entrei lá na WSNet. Ali é o Google de Itanhaém, né? Maravilhosa a instalação, né? Cara, já tive a oportunidade em Alphaville, eu não vi lugares em Alphaville que tem a qualidade que ela tem aqui, que eles valorizam, assim, o colaborador, exato. Cara, então são um casal também, físico, uma empresa que me apoia agora no projeto da natação, tá me apoiando, enfim, então, gratidão também a Irene. Então, assim, tem isso, né, do comércio, né, que me apoia. Sim. E trabalho também com mídia social, eu tomo conta de redes sociais, né? Tem a Veterinária Belas Artes, tem a... Doutor João, né? Isso, Doutor João. Quem não conhece, quem levou o seu petzinho, Doutor João, aqui na cidade. Tem a cirúrgica Ana Maria, aqui também. Da Dona Ana, que foi a fundadora Dona Ana, do nosso Doutor Martins. Doutor Martins também. Infelizmente não está mais nesse plano, que hoje quem toma conta é a Daniele, que é a filha, né? Sim. A filha que toma conta, então eu tomo conta da rede social deles lá, gravo vídeo, a gente faz meme, faz as brincadeiras que o pessoal gosta bastante. E é isso, cara. E tô com drone, faço umas filmagens, aí vou começar a oferecer, tô aprendendo a pilotar mais legal. Já tô fazendo alguns trabalhos para algumas empresas, mostrando fachada. E aí a gente vai se virando, né? Vai empreendendo um pouquinho de cada e vai juntando. Como é que você tá no Instagram? Cássio Du. Cássio Du. Deu. Cássio Du. Você consegue ver lá bastante coisa. Bem, lá eu posto ver lá ali minha vida. Ele filmando o Morro do Paranambuco. Eu já vi também na tua rede social, que eu fui, né, para a gente bater esse papo aqui, queria te conhecer um pouquinho. Eu futuquei lá também. E é maravilhoso, é isso, né? Então você vê, Cássio, como é que você uniu pessoas, né? Todas elas que você acabou de falar, que estão ali colaborando contigo, né? Uns que já vieram e continuam. Sabe, são pessoas aqui que constroem, né, a história de Itanhaém. Então você vê pessoas produtivas. Né? Produtivas, pessoas que começaram do zero, literalmente. Todos. Começaram do zero, cresceram, tá? Altéria há anos aí. São Judas, Irene, todos que você falou ali, né? São as histórias da cidade de Itanhaém. Pessoas boas, é aquilo que eu falo, né? Energia boa atrai coisa boa. Então é isso que eu
que eu tento atrair para minha vida. Eu tento atrair só pessoas boas, pessoas que produzem, enfim. Isso. Que legal, né? Então, pô, tá vendo esse bate-papo, como é gostoso? A gente, né, eu repito, é isso. Você conhece alguém, tem uma história legal para contar, porque a gente não deve existir nunca, nem no trabalho, nem né, numa superação desse tipo, né? Você vê, Cássio poderia estar ali reclamando da vida. Aliás, as pessoas têm reclamado demais. Reclamar não adianta, reclamar se une naquela vibração negativa, reclamando, vida, Deus, será que vou conseguir? Não, você diz assim, não, eu vou conseguir, eu quero, eu vou fazer, eu sei, eu posso. Muda tudo, né, Cássio? Muda tudo, né? Você ir atrás, né? Você tenta. Se não der certo. Se não der certo, olha lá. Não deu, mas você tentou. Se você não tentar e falar, puxa, anos depois, puxa, Deus. Exatamente. Eu também estou superando algumas coisas e assim a Paty, minha amiga também, da Benetton, nossa diretora aqui, ela me deu um livro do estoicismo, né? E eu comecei a pesquisar isso, eu não tinha ainda contato e eu tenho me aprofundado. O passado, o presente e o futuro, sem ansiedade. As coisas vêm na hora certa, sabe? Então a gente tem que aceitar, sabe? Mas aceitar, mas não é com resiliência, não aceitar simplesmente, caramba, vou aceitar aquilo e não vou fazer nada, não. Vai depender de você, né? A sua busca, isso é importante. Escolha, né? Eu tinha duas escolhas. Ou parar, me vitimizar e ficar... E construir esse Cássio hoje, né? Construir o Cássio. Um cara que é atleta, não é isso? Eu só continuei, sim. Na verdade, assim, eu sempre fui assim, desde sempre. Eu só continuei. Só que a cadeira de roda, ela me levou mais longe. Eu gosto sempre de falar que a cadeira de rodas, ela não me prendeu, ela me libertou. Porque se hoje eu não tivesse uma cadeira de rodas, eu ia estar numa cama, dependendo de alguém me pegar no colo, me colocar num lugar, ou eu me arrastar no chão. Caramba! Então a cadeira de rodas, na verdade, ela te liberta. É que fica aquela coisa, né, daquela vaidade. O cara tá me vendo na cadeira. Tadinho, né? Tadinho, mas... Você, com certeza, não é tadinho. Cara, por causa da cadeira de rodas, eu tive a oportunidade de 2 vezes para o Canadá competir, que eu fui para o Mundial de CrossFit adaptado. Uma vez eu fiquei em 3º lugar, como o 3º cadeirante mais bem condicionado do mundo. Na outra eu fiquei em 5º. Fui para os Estados Unidos por causa da cadeira de rodas. Por causa da cadeira de rodas, fui para a Netflix. Por causa da cadeira de rodas, construí minha casa através do meu trabalho. Então, assim, por causa da cadeira de rodas, ela me deu muita coisa. Te fez voar. Me fez voar. Ela você voou mesmo, no paramotor, né? Me conta isso aí. Então, eu gosto, é uma coisa que eu conheço paramotor há muito tempo. Eu vi o Fernando Fernandes, que é o cadeirante, né? Eu vi ele aprender a voar. Para quem não sabe, ele aprendeu o paramotor aqui. Ele vinha fazer aula aqui com o Marcelo Matché, que é um instrutor de paramotor. Toda vez que ele vinha, ele mandava uma mensagem. Cássio, eu tô aqui e tal, vem aqui. Então a gente é amiga. Fiquei 2 anos com caiaque. Até fica aquilo, a gente tem um rio, gente, a gente tem um rio aqui. Um rio maravilhoso. Maravilhoso, para ter esportes aquáticos aqui. Ele me emprestou um caiaque dele. Para mim, eu vim aqui, remava, mas só que sozinho, com um caiaque perigoso. Eu ainda fiquei 2 anos com o caiaque, tentando. Comecei a remar no portinho de Praia Grande. Tentei, só que aí chegou um certo estágio que o cara falou, Cássio, você tem que ir para São Paulo, para a Raia da USP. Mas aí faltava remuneração. Aí eu falei, não, deixa eu dar um passinho atrás e continuar do jeitinho que é onde eu consigo mesmo, né? Então, aí toda vez que ele vinha, né, ele mandava mensagem, então eu via ele aprender, ali surgia aquele gostinho. E hoje, como eu vou muito lá para filmar os pilotos, faço uns vídeos para vender para os pilotos, filmando eles montando equipamento, saindo, voando. E aí surge esse desejo aí, né? A gente tá aí aprendendo. Qualquer hora a gente vai ver o Cássio ali no paramotor, passando voando, aqui na frente, ó. Voando aqui. Voando. E fazer uma propaganda da cidade para as empresas, dos patrocinadores. Olha lá, é uma ideia. Né? Pessoal, botar Galtéria, WSNet ali na banda. Em vez de estar um avião na frente, vai estar o Cássio no paramotor. Não, e pior que dá para você colocar uma faixa e você puxar a faixa, dá, porque tem isso. Dá para fazer um trabalho. Entendeu? Na asa, se você olhar sim. A asa, você colocar um logo de uma empresa bem grande, você voando, passando na praia com o pessoal olhar, nossa, chama atenção para olha as empresas ali, ó, também já está nascendo aí uma possibilidade. Já fica aqui, já joga no ar. Já joga no ar, emana pro universo. Já manda que vai, porque é só a gente repetir, né? É que é um esporte um pouco, hoje não cabe no meu orçamento, é um esporte caro.
Hoje, para você, um equipamento, acho que são 60 mil reais. Então, aquele ventilador é caro. Então, ainda não está no meu orçamento, mas a gente está trabalhando para construir isso aí lá na frente. Olha, mas é uma ideia, olha lá. Quiserem fazer um vídeo para o YouTube, exatamente, Instagram, divulgar a sua empresa nessa história, a gente criar uma história, o Cássio, uma pessoa PCD aprendendo a voar, um Cássio sob asas. Já fica essa ideia aí para vocês que são empreendedores. Tá vendo? E não é difícil e não é caro. Não, é só um equipamento. Para uma empresa, não é caro para a empresa, né? Parcelado, a gente faz e dá para monetizar isso, a gente consegue de diversas formas recuperar, né? Sim. Esse investimento, que é um investimento. E é uma delícia lá em cima, né? Eu morava no Cibratel, eu tinha uns amigos, um primo de Manaus, que ele também tem paramotor, ele vinha, e através dele eu conheci outras pessoas. E chegou um tempo que até ficaram hospedados na minha casa. Eu tinha uma casa grande lá, e aí né, eles me davam de cortesia, né? Viajar toda hora, né? Então, assim, é legal, a gente vinha por aqui, voltava, e a cidade é linda, né? Lá de cima é bonito, né? Essa sensação de liberdade, aquela coisa... Essa vista de você, é muito... Não é? É muito gostoso. É o Ícaro lá em cima, né? Olhando. Dá um medinho, não é? Dá um medinho, mas é gostoso, né? E tem aquela forma, você caminhar e tem também o carrinho, né? Tem. No meu caso, esse é o trike, né? Seria o carrinho, né? Exato. Até, pelo que eles falam, é até um pouco mais fácil do que o de você caminhar. De caminhar, porque na hora que aterrissa também, cada um outro, mas é legal. Essa dica vai ficar, olha... Já vamos sair daqui, já vou ligar para algumas pessoas e vamos lá. Aí, mas de fato dá para fazer um trabalho muito legal, porque é uma baita divulgação. Sim. Imagina, na temporada lá, está lá o Cássio mostrando a empresa. Olha, se eu tivesse uma empresa... É pena que a gente não tem verba aqui na CAI, né? A gente assim, a CAI voando, né? Aqui na cidade. Caramba, então, muito bom. Tens assim, Fala pra gente, assim, né, para quem nos vê, uma mensagem gostosa, uma mensagem, assim, de superação. Dá lá. Cara, eu acho que é meio clichê, né, mas eu acho que é você agradecer, né, o ar sempre, que né? você respira, você ter mais empatia, né, empatia, que a cadeira de rodas me ensinou muito isso. Eu já tinha isso comigo, mas a cadeira de rodas, ela potencializou isso, né, você tem empatia com as pessoas, você não julgar, você não julgar sem saber, porque a gente tem muita essa mania de primeiro julgar, para lá na frente, putz, julguei errado. Então, assim, você não julgar, você se colocar no lugar da outra pessoa. Poxa, estou fazendo alguma coisa, uma rampa, uma simples rampa. Cara, uma simples rampa, ela pode mudar a vida de qualidade de uma pessoa, e acho que isso é isso aí. Você agradecer o ar que você respira, que pode ser o último dia da sua vida, a gente nunca sabe. Então, você somente agradecer, ser grato e emanar coisas boas aí que elas retornam para você. E você sabe bem disso, né? A gente aqui nesse bate-papo, a gente percebe, e vocês vão perceber que a história do Cássio desde pequeno, né? Desde pequeno teve esse positivismo, você usou todas as pessoas do bem que tiveram na tua vida, né? Porque é isso, você abriu a sua luz divina, e aí só vem somar, né? Então a tua vida, em vez de ser transformado um caos, né, pelo teu acidente, te transformou em algo muito maior, te fez voar, te fez conhecer. Sim. E o conhecimento é uma coisa maravilhosa, né? E esperamos realmente que a nossa cidade crie, né, os espaços que todo ser humano tem o direito de ir e vir, e nisso tem que se compor a cidade para que se possa fazer isso mesmo. Para todos, né? Para todos. Para todos, né? Você trabalhar para todos, literalmente. Acho que é isso. Às vezes assim, mas só tem uma pessoa, sabe, Cássio, assim, rapidamente, eu tive uma empresa e eu tinha um cliente que gostava, eu tinha uma balada lá em Manaus, e era um cliente só que gostava de uma determinada bebida. E o dia que ele pediu aquilo, você, poxa, eu não tenho, mas semana que vem, se você voltar aqui, eu vou ter. Meu irmão era meu sócio. Cara, você vai comprar aquilo, é super caro, e é para uma pessoa só. Ele vem sempre, tá? E assim, ele tinha ali aquele local, tá? E ele consumia, só ele consumia. Mas de repente, você, você tem aquilo, eu também quero. E de repente eu comecei a comprar 2, 3 garrafas, e depois já virou ali no barzinho, teve um início, né? Então, assim, é muito importante isso, é muito importante que você tenha esse positivismo, essa garra de dizer, eu vou conseguir. Que isso faz toda a diferença, né, Cássio? Fez toda a diferença na tua... Sim.
e na vida de muita gente. Sabe, a gente tem contado histórias de pessoas que, sabe, se reinventaram, criaram assim de algo tão pequenininho e hoje está aí, tem rede de lojas, sabe? E é isso, é essa a diferença. Caramba, que legal te conhecer um pouco. Obrigado. Como eu falei assim, eu já te acompanhava, era teu fã. Digo, será que um dia eu vou conseguir entrevistá-lo? E a Samantha aí trouxe a surpresa, ela me falou ontem. Eu tenho que olhar aqui. Eu fui lá olhar, a gente bateu um papo aqui antes de meia hora. E eu estou super feliz, de verdade, cara. Obrigado. De conhecer você. Obrigado. Você transmite uma energia maravilhosa, esse positivismo, sabe? E eu, como eu te falei também, acabei de superar algo também na minha vida e, olha, eu entendo tudo isso que você falou. Tá? É um ciclo, né? Se fechou para um novo muito maior se abrir lá. Para muito maior se abrir, exatamente. E é isso, gente. Mais uma vez aqui, né? A nossa Luz Câmera Cai traz para você uma história lindíssima do Cássio Dutra. Siga, viu, na internet, você vai ver lá, as postagens dele são maravilhosas. Obrigado, Roberto. Valeu? Obrigado de verdade, tá bem? Fico muito feliz Valeu, também. participar. Beijão.